Sejam todos bem-vindos ao nosso Evangelho do Lar na Casa Virtual Luz Espírita. Com o auxílio e proteção dos benfeitores da Colônia Espiritual Maria de Nazaré, nosso grupo, em nome de toda a Cavile, agradece por nos receber em seus lares. Nossa equipe está composta pelos irmãos Isabela, com a prece inicial, Rita, com a leitura do capítulo de hoje do livro Caminho, Verdade e Vida, e por Célia, Marcos, Isabela e por mim, Cristiane. Vamos emanar boas energias para levar luz e conforto aos lares materiais e espirituais, bem como toda a espiritualidade protetora presente onde quer que se encontre, na harmonização dos lares e fluidificação das águas. Lembrando que deve ser um recipiente exclusivo para cada pessoa ou animal, pois os remédios espirituais são colocados de acordo com a necessidade de cada um. Solicitamos a nossa irmã Isabela para iniciar nossa prece de hoje. Amado Mestre Jesus, amor de nossas vidas, eu lhe peço, Jesus, me ensina a te amar com toda a minha alma. Me ajude a ter sabedoria em minhas escolhas diárias, para que possa passar tempo meditando em sua palavra, nos seus ensinamentos. Somente ela pode me saciar, Senhor. Também te peço que me ajude a alinhar meu coração e alma com as expectativas corretas perante os seus ensinamentos, pois sei, meu amado, que sem ti não chegarei a Deus, e sem Deus eu não sou nada, porque tudo está no meu Senhor que estás no céu. Para o meu Deus toda honra, toda glória, porque grande é o teu poder em minha vida, Jesus. Que possamos nutrir nossa alma com tanto conhecimento que vamos adquirir hoje todos juntos. Obrigada, Senhor, fique conosco, que assim seja. Bem, eu vou proceder à leitura do capítulo 101 do livro Caminho, Verdade e Vida, Tudo em Deus. Eu não posso de mim mesmo fazer alguma coisa. João capítulo 5, versículo 30. Constitui ótimo exercício contra a vaidade pessoal a meditação nos fatores transcendentes que regem os mínimos fenômenos da vida. O homem nada pode sem Deus. Todos temos visto personalidades que surgem dominadoras no palco terrestre, afirmando-se poderosas sem o amparo do Altíssimo. Entretanto, a única realização que conseguem efetivamente é a dilatação ilusória pelo sopro do mundo, esvaziando-se aos primeiros contatos com as verdades divinas. Quando aparecem temíveis, esses gigantes de vento espalham ruínas materiais e aflições de espírito. Todavia, o mesmo mundo que lhes confere pedestal projeta-os no abismo do desprezo comum. A mesma multidão que os assopra incumbe-se de repô-los no lugar que lhes compete. Os discípulos sinceros não ignoram que todas as suas possibilidades procedem do Pai, amigo e sábio, que as oportunidades de edificação na terra, com a excelência das paisagens, recursos de cada dia e bênçãos dos seres amados, vieram de Deus que os convida, pelo espírito de serviço, a ministérios mais santos. Agirão desse modo, amando sempre, aproveitando para o bem e esclarecendo para a verdade, retificando caminhos e acendendo novas luzes, porque seus corações reconhecem que nada poderão fazer de si próprios e honrarão o Pai, entrando em santa cooperação nas suas obras. Bem, neste capítulo, Emmanuel, ele nos convida
para que nós possamos viver segundo os interesses do espírito em evolução. É o espírito imortal, que compreende sua passagem pela Terra, que esta passagem é apenas um exílio onde deverá aprender a distinguir a verdadeira vida da vida efêmera e passageira percebida pelos 5 sentidos objetivos. Os espíritos evoluídos que encarnaram na Terra, todos eles compreenderam que nada poderiam fazer por si mesmos. O próprio Jesus Cristo deu este exemplo ao longo da sua passagem terrena. No mesmo Evangelho de João, no capítulo 4:34 e capítulo 6:38, Jesus declara que encarnou para fazer não a sua vontade, mas a vontade do Pai que o enviou, reforçando o ensinamento de que nada por si mesmo ele poderia ter feito. Somente as grandes almas que atravessaram e atravessam as fronteiras do ego podem compreender com profundidade essa verdade. O ego é um grande amigo do ser humano quando se coloca a serviço do espírito, mas se transforma num grande tirano quando encapsulado pela vaidade e pelo orgulho e quando se considera o verdadeiro autor das obras. Algumas correntes filosóficas pregam a aniquilação do ego, o que me parece ser um erro. Hoje mesmo eu ouvi uma palestra da Monja Coen, em que ela orienta que o ego deve ser compreendido e não aniquilado. Nesse mesmo caminho, Joana de Ângeles, no livro Momentos de Meditação, psicografado por Divaldo Franco, afirma que o ego deve ceder o seu lugar ao eu cósmico, fonte inesgotável de amor e paz. Portanto, a própria Joana de Ângeles, ela não diz para aniquilar o ego, ela diz simplesmente para que nós possamos aprender a colocar o ego a serviço do eu maior. Enquanto o ego mal direcionado induz o ser humano ao erro, induz as glórias efêmeras e as quedas, aos atos exteriormente heróicos e espetaculares, atrelando-o ao carro das ilusões, o eu cósmico, o eu divino fomenta a harmonia, a compaixão, o amor e a caridade para com toda a criação. Ainda segundo Joana de Ângeles, ela diz que o ego combate e tenta asfixiar o eu. O eu é o excelente libertador do ego, o qual, desnudado, ama, desculpa, renuncia, humilha-se e serve sem cessar. No Bhagavad Gita, que é o livro sagrado dos indianos, no seu último capítulo, Krishna, ao instruir Arjuna quanto à libertação total, ele diz: atinge o cume da perfeição o homem que cultua aquele pelo qual todas as coisas entraram na existência e cuja presença permeia todo o universo. E esse culto se revela no cumprimento do dever de cada um. E ainda que esse homem peregrine na terra, em corpo terrestre, persevera firme na minha graça e por meu poder encontra a sua meta. Então, você veja que as correntes são diferentes, mas todas pregam o quê? A renúncia, do domínio do ego em favor do serviço, do amor ao próximo, em favor do trabalho feito em nome de Deus. No Correio Espírita, que é tipo um jornal eletrônico, tem um artigo interessante que fala sobre o papel do ego. Esse artigo ele está titulado, o título de Quem é você? E fala o seguinte: mas o ego é peça importante para o nosso desenvolvimento psicológico, pois só nos tornamos conscientes porque temos o ego. Ele é o centro da consciência e todos os conteúdos psíquicos inconscientes só podem tornar-se conscientes se passarem pelo ego. Desta forma, ele tem uma importante função no nosso processo de individuação.
Não existe individuação sem consciência de si. O que aconteceria, então, se desintegrássemos o ego? Toda a ordem de valores que conhecemos e que compõem as nossas atitudes desapareceriam e nada mais poderiam acontecer conforme a nossa vontade. Perderíamos a capacidade de responder por nossos atos. Deixaríamos de ser responsáveis por nossas atitudes. Por que então ouvimos tanto as pessoas dizerem que devemos destruir o ego? O ego não é o mal em si. O problema é permanecer centrado no ego. Precisamos nos libertar das atitudes egoístas e egocêntricas que ainda predominam na natureza humana. Estas sim, responsáveis por inúmeros conflitos e problemas pessoais, sociais e morais. Enquanto estivermos sob este domínio, encontrar-nos-emos presos às paixões, o que nos manterá na condição de infância psicológica, retardando o desenvolvimento das infinitas capacidades que jazem em nosso ser. E ainda citando Joana de Ângeles, ela diz o seguinte, que características iniludível de imaturidade psicológica do indivíduo é a sua preocupação em projetar o próprio ego, atormentado pela ausência de valores pessoais, quão inseguro no comportamento, apega-se às atitudes afligentes da autopromoção, passando a viver em contínua inquietação, porque sempre está insatisfeito. Portanto, somente movido pelo espírito imortal é que o ser humano é capaz de reconhecer de si mesmo, que de si mesmo nada pode fazer, a não ser o que ele pode fazer é seguir a vontade de Deus, a vontade daquele que o criou. Então, eu acredito assim, que não é destruindo o ego, não é aniquilando o ego, mas é aprendendo a colocar este ego a serviço do eu maior, é que nós poderemos realmente promover uma maior transformação na Terra, ou seja, saindo daquele estado de egoísmo, né, de querer tudo somente para si, para entrar no caminho do altruísmo. Ou seja, é aquela coisa de que quando a criança nasce, ela nasce 100% egocêntrica. E a tarefa dessa alma ao reencarnar é crescer, evoluir, a chegar num estado, né, de 100% de altruísmo. É bem verdade que a maioria da humanidade ainda está muito longe de chegar, mas que é uma vocação de todo ser humano criado por Deus é chegar a esse 100% de altruísmo, porque a lei da evolução é a única lei realmente verdadeira e que impulsiona todos os espíritos a chegarem a esse estado de total bem-aventurança, né? Então, é mais ou menos isso que eu queria falar sobre esse capítulo. Eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. O próprio Jesus afirmou isso. Ele só não poderia fazer nada sem o Pai. Então, não foi só a missão dele, mas ele compreendia que dependia não só de Deus, totalmente de Deus. Todos nós dependemos tudo em Deus, mas ele também dependia da boa vontade dos irmãos que o acompanhavam, da colaboração de cada um, do comprometimento de cada um, dos seus discípulos, de cada um que sentia a cura e passava a sua palavra para frente. Que a cura era apenas um atrativo para que as pessoas daquela época chegassem, vissem e olhassem naqueles olhos maravilhosos e entendessem o que era amor e entender o que é Deus, que está em todas as coisas. Que Deus está nas pedras, nas árvores, aonde ele pregava, tudo em volta dele. Que Deus estava em tudo e ele demonstrava isso. E que o ser humano, sem todas essas coisas que emanam de Deus, não poderia fazer coisa nenhuma. Não pode fazer viver, dar a vida. Você pode conceber uma pessoa, mas trazer uma alma, você não pode criar.
você não pode levantar sozinho uma casa, pode fazê-lo, mas ela vai ficar tão melhor com a colaboração dos outros. Mas se Deus me der saúde para você construir essa casa, esse edifício, e uma sólida rocha para você edificá-lo, que é saber entender que coisas nós podemos fazer ou não, ter o amor como essa pedra fundamental na nossa vida, compreender isto e seguir em frente, seguindo como Jesus. Eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma, porque tudo está em Deus. Está no meu próximo, no meu irmão, e dá a Ele o espaço para que Ele faça. Dar espaço para esse irmão e para que o outro também cresça. Diminuir a mim mesmo para exaltar o próximo, para que ele vá. A caridade. A caridade é o caminho da salvação. É o único caminho da salvação, como Jesus diz. E para isso, eu preciso colocar e entender que sem Deus eu não consigo. Sem essa força divina eu não consigo. Sem compreender a mim, que sou criação dele, eu não consigo. No meio de tantas coisas ruins que está acontecendo, no meio de tantas tragédias, além do próprio Covid, de tanta coisa ruim que está vindo junto com essa doença, com toda a situação que está não só o nosso país, mas o mundo, e que essa situação veio para modificar os nossos corações, porque tudo tem e está em Deus, e essa situação também está em Deus, vem de Deus, não o mal, mas o aprendizado. O que nós devemos fazer agora? Mais ainda e mais que nunca, é entender que precisamos um do outro, que precisamos de Deus. É simples. Precisamos da força de Deus para termos forças para ajudar o próximo e esse próximo também seguir e todos continuarmos juntos. A área de evolução. Que Deus nos abençoe a todos, que possamos compreender as palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. Bom, como Célia vem colocando, eu também tive a compreensão deste caráter de humildade de Jesus, quando ele deixa claro, mesmo conhecedor de todos os poderes que poderia utilizar e talvez até transformar o mundo, ele sabendo que aquele povo não compreendia que o reino dele não se tratava do reino aqui terreno, ele cita exatamente que se fosse a parte dele, nada ele poderia fazer, senão com a anuência do Pai. Então, quer dizer, uma demonstração não só de humildade como ser humano, como espírito, mas também de respeito e gratidão àquele que realmente ele tinha como referência e como missão aqui na Terra. Me faz crer que, da mensagem colocada no texto do Emmanuel, é que fica bem claro que se esse ser humano que passou aqui conosco, nesse processo de evolução, e sem precisar agiu dessa forma, quem somos nós para querermos ter, como a Rita falou, querermos ter o nosso ego superior ao nosso espírito e à nossa relação com Deus? Nós não somos nada. E aí me leva a crer que qualquer ação humana que não coloque a vontade de Deus em primeiro lugar prosperará de uma forma digna e adequada para esse processo evolutivo que nós temos que viver. Nós tivemos, ao longo da história, vários exemplos de lideranças, de líderes que se utilizaram dessa forma de se achar que estavam aqui em missão, tipo faraós, imperadores, reis, rainhas, no processo mais recente aí, presidentes, primeiro-ministros, e que às vezes se colocam numa condição de que tem o poder supremo. E na verdade não tem, porque se o próprio Jesus, que foi enviado para estarmos conosco aqui e trazer
essa mensagem de esperança e de salvação no espírito e não na carne, nenhum homem vai ser capaz de prosperar por um longo tempo, pode até se tornar ditadores, como acontece, mas não prosperará se não for a vontade de Deus, porque o poder de Deus, ele se manifesta em situações que às vezes se tornam inexplicáveis. E aí o próprio Emmanuel diz que essas pessoas que entendem desta forma, os próprios homens que o colocaram lá serão os mesmos homens que o tirarão. Então esta foi a lição que eu entendi. Vejo também que tem a ver com o ego, sim, porque o ego é que faz o ser humano esquecer a sua condição de um ser, como bem disse a Rita, né, em espírito, numa passagem, no exílio, no processo de evolução, faz sim ele esquecer, e é por isso que às vezes torna o poder maior do que a sua ação espiritual, e que o exemplo de Cristo é que determinou que nós devemos seguir. Aí às vezes a gente tem que pensar em nós mesmos, né? Às vezes a gente também nos coloca nessa situação, cada um de nós, quem já não teve um momento de se exaltar e de achar que está acima de tudo, né? Então, o exemplo de Cristo é o que a gente deve fixar nesta nossa lição, essa humildade que ele determinou de nos dizer que se dependesse dele, nada aconteceria, porque além de ser conhecedor da sua missão, ele tinha o respeito por Deus Criador, que é o centro do nosso processo de evolução e a qual nós devemos seguir sempre. Já foi muito bem explanado pelos meus irmãos. Não tenho nem muito o que falar, porque a mensagem está muito clara, né? Jesus, o maior exemplo de humildade que já existiu realmente entre nós, né? Toda vez que eu penso em humildade, eu penso numa frase que faz parte das minhas orações, que eu sempre peço para Deus. Eu sempre falo: Jesus, faça do meu coração manso e humilde igual ao seu. Porque só um coração muito humilde para ajoelhar perante Deus e entregar aquilo que não está no nosso controle, que nós não vamos conseguir fazer. Só que, infelizmente, ainda somos muito orgulhosos, não só para pedir, mas para dar graça, para falar exatamente isso, que seja feita a vontade de Deus. Ninguém quer, na verdade, que realmente seja feita a vontade de Deus. Principalmente quando a vontade de Deus não é a mesma que a nossa. E existe um conflito nesse momento, né? Um conflito de renúncia. Ninguém quer renunciar. Eu acho que esse momento que nós estamos vivendo também nos faz refletir o quanto somos egoístas, orgulhosos, porque está na hora de renunciar, está na hora de praticar a humildade, né? E somos tão falhos ainda, né? Mas Jesus está aí nos mostrando, nos ensinando, com todo o seu amor, com toda a sua humildade, se colocando sempre à nossa disposição, todos os dias. Ele é a nossa conexão com Deus. Sem Ele, quem pensa que o mérito é dele, não é. Temos sim que dobrar nossos joelhos, entregar nas mãos de Deus. Então, que possamos sair daqui hoje com essa mensagem, refletir. Quem sou eu para dizer que isso é fácil? Não é isso. Isso é um treinamento. Nós estamos em evolução. Nós precisamos, pelo menos, oferecer para Deus um coração arrependido. Às vezes eu falo assim: Deus, mesmo que não seja não seja a minha vontade, mas seja a tua, mas que o que eu quero seja o que o Senhor quer. Porque, com certeza, o que o Senhor quer é bem melhor do que eu quero. Aí sim nós vamos ter a humildade de renunciar para que seja feita a vontade dele, né? Vou deixar também essa reflexão. O seu pior dia com Deus será melhor que o seu melhor dia sem ele. Então vamos levar isso para o nosso dia a dia. Que possamos alimentar o nosso eu crístico, né, para reconhecer que somos tão pequenos diante do universo e que todas as realizações acontecem com a permissão de Deus. Quanto mais nos esforçamos, né, para se aproximar de Deus e praticar a lei da caridade, mais possibilidades e realizações surgirão em nossa caminhada, pois nenhuma folha cai sem a permissão, né, do nosso Pai. Lembremos que Jesus nos ensinou a amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Com os entendimentos tão bem explanados por nossos irmãos, vamos procurar interiorizar o que nos foi apresentado,
refletindo intimamente por alguns minutos. Elevemos os nossos pensamentos a Deus e, com o auxílio dos Espíritos de Luz da colônia espiritual Maria de Nazaré, pedimos paz e harmonia para todos que estão conectados conosco neste momento de amor, bem como a emissão de boas energias aos nossos familiares, irmãos encarnados e os irmãos que se encontram no plano espiritual. Por fim, pedimos ao Senhor Jesus e aos guias espirituais, principalmente aos integrantes das correntes médicas do espaço, que coloquem em nossas águas os fluidos astrais, vitais e espirituais, a que cada um necessita para curar todas as enfermidades físicas, emocionais e espirituais, proporcionando saúde, vitalidade, equilíbrio e força nos trabalhos do bem. Vamos conduzir a nossa prece final, agradecendo mais uma vez ao nosso Deus Pai, nosso Mestre Jesus, e a espiritualidade de luz aqui presente, também os nossos irmãozinhos que vieram aqui conosco aprender os ensinamentos do nosso Mestre Jesus, que possamos colocar a Deus acima de todos os nossos desejos, porque Deus está no controle de tudo. Rogamos ao nosso Mestre Jesus o amparo para todos que sofrem nesse momento, acalmando seus corações, e que possamos assim pedir nossa Mãezinha Maria, aos nossos irmãos espirituais, a permissão para encerrar nosso encontro de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Que assim seja. Assim seja.